Muito bem, você tem visto que nós temos falado dos 7 pilares da igreja, sete maneiras de nos conduzirmos como igreja na nossa crença, nos nossos valores. Nós somos uma igreja, um lugar de amar Deus, um lugar de amar pessoas, somos uma igreja da palavra e nós somos uma igreja do poder, somos uma igreja de liberdade, de santidade e uma igreja que vive por revelação. Vá, meu filho, por favor, acha bem aí, daqui a pouco a gente coloca para memorizar e visualizar. Eu quero orar com você. Esse quarto pilar nosso é ser uma igreja do poder. Ser uma igreja do poder. Está baseado em Mateus 22, o versículo 29. Domingo passado você viu o pastor João Feitosa colocando sobre essa igreja da palavra. Jesus está aqui numa conversa com um grupo de religiosos e eles falam de uma cultura judaica boa para proteger as mulheres, os filhos. Se um homem morresse e ele tivesse irmãos na idade de casar, ou podia esperar, aquela mulher viúva, aquele rapaz casaria com aquela mulher. Isso era um princípio de manter uma sociedade protegida. Aquela mulher ia estar no meio da família, os filhos, o pai seria o tio. E eles vão com Jesus com uma pegadinha e criam uma suposição de uma pessoa que casou com 7 irmãos e quando ela morrer, chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? E Jesus disse essa palavra. Vamos lá ler comigo? Jesus respondeu. Vamos lá? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você tem liberdade, bote sua mão na testa aí e ore comigo. Diga assim comigo: Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo, rejeito da minha vida toda gnose, tudo que vem da Grécia, toda incredulidade, todas as palavras de falta de fé que eu recebi na minha vida. Em nome de Jesus, eu submeto a minha mente ao Espírito Santo, a fim de que ela seja dominada pelo teu Espírito completamente, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está em casa, irmãos, ser uma igreja do poder talvez seja algo óbvio para você que nasceu em um berço pentecostal. Mas, irmãos, ela sempre não foi assim. E nós compreendemos que todas as vezes em que a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus não é lida, entra engano. E todas as vezes que o Espírito Santo não tem poder para revelar, para manifestar, para expressar o poder dele, também entra engano. Então, nós só temos mais ou menos 500 anos que temos a Bíblia, que voltou para a mão do povo. Mas, irmãos, as coisas do Espírito Santo, elas têm muito mais tempo que foram roubadas da igreja. Talvez só 200 anos, 230 anos, foi que voltou algo do começo da igreja. Então, um engano nasce em uma pessoa quando a sua filosofia de vida, quando sua ordem de valores, quando sua cosmovisão, suas crenças não estão baseadas na Bíblia. E a Bíblia vai falar do que é a palavra de Deus, do que é a vontade dele, e ela vai nos falar sobre o Espírito Santo. Então, como eu disse, se você está numa igreja pentecostal como a nossa, parece que aquilo que eu vou lhe dizer é uma coisa óbvia. Mas, irmãos, ainda no mundo evangélico, milhares e milhares de pessoas
eles estão debaixo de uma cultura, de uma filosofia, de uma teologia que cessou as manifestações do poder. Aquilo que é profecia, aquilo que é revelação, aquilo que é uma cura constante, aberta, disponível, aquilo cessou. E a teologia da secessão nasce quando a gente para de ver o que Deus é capaz de fazer. Também nasce quando as pessoas brincam com o sagrado, quando você tem pessoas que são de Deus e abusam, são desrespeitosos com as coisas de Deus, também as pessoas não querem esse poder. Muitos homens cheios de milagres são com caráter fraco. E muitos homens e mulheres que têm a Bíblia na cabeça se tornaram negadores do poder de Deus. Por quê? Porque essa é a ação do diabo, ele é o pai da mentira. Então, todas as vezes que a pessoa crê na Bíblia e ela não crê no poder de Deus, ela se torna um legalista. A Bíblia é a única maneira dela argumentar. E todas as vezes que você conhecer um pentecostal que não tem nada de Bíblia, ele se tornou um superficioso, um vazio, porque não tem Bíblia. Então, Bíblia e poder de Deus tem que andar junto, porque o poder de Deus tem a ver com o Espírito Santo. O pastor Ezi, ele diz o seguinte, que desde que o Espírito Santo desceu, que ninguém pode compreendê-lo. Quando ele desceu, os caras ficaram dizendo, rapaz, então é bêbado essa hora da manhã. Ninguém pode compreender o Espírito Santo. E Bill Johnson, um homem de Deus com uma autoridade extraordinária, ele diz uma coisa, que é difícil uma igreja hoje ter o mesmo fruto que a igreja primitiva tinha, quando essa igreja valoriza um livro que a igreja primitiva não tinha, mais do que o Espírito que eles tinham. O Velho Testamento, não tinha Novo Testamento da igreja primitiva, irmãos, era só o Velho. Então, quando você é alguém que só valoriza a Bíblia, você vai lembrar que todo o poder que a igreja primitiva tinha, eles não tinham a Bíblia. O Novo Testamento não. Então, nós vamos valorizar o poder do Espírito Santo hoje, aleluia, com a palavra que nós temos hoje. Essa igreja que é exemplo para nós, no poder de Deus, ela não tinha o que nós temos hoje. Então, irmãos, nós temos que manter o valor das Escrituras, enquanto nós aumentamos o valor que damos ao Espírito Santo. Não é um nem outro. Se a gente ama verdadeiramente Deus, esse amor também tem que ser expresso pelo Espírito Santo. Um homem chamado Jacques Taylor disse que não é Deus, Jesus Cristo e Bíblia Sagrada não. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tem gente querendo trocar a palavra de Deus, que não, Deus é maior do que a sua palavra, ele é maior do que a Bíblia. A Bíblia é parte da palavra de Deus, Deus é mais do que a sua palavra, como qualquer homem. A Bíblia, irmãos, precisa ser lida não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você e eu temos que caminhar com a fé e a experiência. E eu compreendo, nós já vimos isso, aqueles que têm um conceito bíblico, conhece a Bíblia, e ele não tem uma experiência, é possível se tornar legalista. Mas tem tanta gente tendo experiência e não tem base na Bíblia. Não. Nem toda experiência nossa, irmãos, quer dizer que seja do Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz em Marcos 16. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão, embora os bons somos enfermos, eles serão curados. Beberão, se algum beber alguma bebida mortífera, não lhe fará dano algum. O Novo Testamento não relata nenhuma pessoa que bebeu veneno e não morreu. Mas, irmãos, o cristianismo está lotado de gente que alguém quis matar envenenado e ele não morreu. Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Às vezes, nós queremos entender o poder.
E nós não vamos poder entender, porque o poder é maior do que nós. O poder é o dono dessa palavra. Então diga comigo, eu não vou ser enganado pela falta de Bíblia, nem pela liberdade ao Espírito Santo. Porque eu não tenho que entender, e eu sei, irmãos, que não é fácil esse poder. E a Bíblia vai nos ajudar a compreender muitas coisas. Quando uma coisa sobrenatural chega, a primeira coisa que a gente pergunta, tem na Bíblia? Tem algum relato na Bíblia? Mas, irmãos, o Espírito Santo é livre para fazer algo que não está na Bíblia, mas que não nega a Bíblia. Que eu nunca vi. Um dia nós estamos numa reunião de oração, num encontro, numa cidade aqui do Pará, e ia começar a ministrar batismo no Espírito Santo, e eu estava intercedendo junto com a equipe lá. Era uma sala grande, boa, e daqui a pouco um homem começa a gritar assim, o cavalo branco está aqui, pastor, o cavalo branco está aqui, o cavalo branco está aqui. Eu digo, menino, o que é cavalo branco? O cavalo branco está aqui, o cavalo branco está aqui. E ele pegava em minha mão e dizia, ó pastor, sua mão está passando por cima do cavalo branco. E eu, cavalo branco? Irmãos, e não veio aquilo, eu nunca tinha visto aquilo, em nenhum encontro nosso. E eu comecei a orar e dentro de mim, eu senti a direção de Deus de chamar o pastor da igreja. E eu dizia, não Deus, o homem é mais tradicional do que eu, ele não vai, ele vai excomungar nós aqui. E eu ali resistindo, mas era um engano, eu chamei. Quando ele chegou, o nome do retiro era Retiro da Conquista. O homem tinha dito que no dia que for ungir aquela chácara, ele viu aquele cavalo branco lá também. Na hora ele falou. E quando ele chegou, ele disse, meus filhos, Apocalipse diz que aquele que vem para conquistar, vem montado em um cavalo branco. Isso é para dizer que Jesus está aqui. Nós não íamos ter uma revelação de Jesus, mas ele fez nós compreendermos que o cavalo dele está aqui. Se o cavalo está, o cavaleiro está também. Claro, irmãos, aquela era a hora da gente compreender está na Bíblia, mas nem sempre nós vamos viver. Um dos lugares mais perigosos da gente ir é monte, viu? E maravilhoso. Porque o monte tem muita gente com experiência e com pouco caráter muitas vezes. Mas, irmãos, quantos sobrenaturais de Deus já deu em monte, todo lugar de oração, é extraordinário o que Deus vai fazer. Nós não vamos compreender com a mente, mas vamos compreender crendo que o poder de Deus é capaz de fazer assim. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Olha o que Hebreus 13:8 diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo Deus, ele agora está preparando a igreja para entregar para Jesus, e ela é pelo Espírito. Ela é pelo Espírito. E é impressionante que a igreja primitiva, ali em Atos 3, quando um dia Pedro e João vão ao templo, e eles já tinham ido muitas vezes àquele lugar. E aquele homem possivelmente era costume dele estar ali sentado à porta, e ele diz até a porta formosa, um aleijado de nascença. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Agora Pedro, cheio do poder do Espírito, diz para ele, olhe para nós. Impressionante, Pedro, olha para mim, olha para nós. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Irmãos, isso é poder. Isso é ousadia. Claro, eu disse no culto hoje da manhã que às vezes, irmãos, você age e muitas vezes você não tem uma fé, mas você está obedecendo a Deus. Essa semana eu ouvi de um pastor que foi pregar numa igreja e ele notou que na hora dos louvores uma mulher não levantava. Outro momento lá o pastor pediu para levantar, ela também levantou. Ele ficou meio irritado. Quando ele foi pregar, que ele dizia, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. E a mulher ficou sentada.
E ele olhou para ela e disse: mãe, em nome de Jesus, fica de pé. A mulher fica de pé e a igreja caiu. A mulher era aleijada. Por isso que ela não levantava. Ele deu ordem, até meio... Quer saber que essa desobediente não vai ficar em pé. Irmã Guilmar narra que algumas vezes, quando Deus a usou para trazer vida para alguém, ela não sabia que aquela pessoa estava morta. Mas orou e Jesus trouxe ela e trouxe a pessoa de volta. Eu não tenho que compreender o poder, mas eu tenho que crer. Por isso que eu mandei você botar a mão na sua testa, você que está em casa também, porque o sobrenatural, o poder de Deus, ele é manifesto de uma maneira que eu não posso entender, mas eu tenho que saber que ele é capaz. Aleluia? Você pode dizer amém? Olha o que Jeremias 32:17 diz: Ah, soberano, Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Diga comigo, nada é difícil demais para ti. E um versículo da minha vida é Salmo 62:11. Uma vez disse Deus, quer dizer, Deus falou uma vez. Duas vezes eu ouvi, quer dizer, eu preciso ouvir duas vezes, que o poder pertence a Deus. Essa convicção, ela tira todo o desespero, todo o medo, porque você sabe que Deus é poderoso. E na maneira como Deus foi alterando algo em mim, foi levando a ter algumas experiências. E como eu disse, você precisa ter experiências que você veja o poder de Deus, que você seja capaz de crer. Quando Deus começou a me avivar, há muitos anos atrás, ainda em Pernambuco, o que Deus permitiu era que quase todo culto tinha possessão. Os nossos cultos, nos encontros nossos, é o lugar de maior manifestação de demônio, porque a pessoa está num processo de oração, de libertação, mas lá todo culto praticamente tinha uma pessoa possessa. E eu pergunto, por que o Senhor permitiu aquilo? Para que eu pudesse crer. Mas é claro que não é só essa experiência de ouvir coisas que eu nunca tinha imaginado que alguém faria. Lembro de uma senhora, fiquei perplexo com aquela mulher, espantado com o nível de entrega a ela para as trevas. Ela, em uma cidade do Brasil, ela com as pessoas pagava os vigilantes para abrir as sepulturas e comer vísceras dos mortos, como pacto, como trabalhando para fazer o que o diabo queria. E eu lembro de um dos relatos dela para nós, que quando ele chegava em um corpo que era de cristão, crente, o demônio dizia para elas: esse aí não, muda para outro. Eu não era capaz de compreender tão fundo alguém ia na obra das trevas, como todas as vezes que aquela mulher estava feliz. Ele entrava nela, saía sangue, ficava sangue nas pernas do chão, derrubava ela não podia estar em nenhum momento feliz. Muito daquele tempo foi perceber o que é o poder das trevas, porque Deus queria me mostrar o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu já conhecia o poder transformador dele, de dentro para fora, mas eu precisava ver as manifestações do poder. E eu lembro de algumas coisas, talvez há 17 anos atrás. Eu e meu filho, juntos, nós fomos em Açailândia, tinha um pregador de Boston, nos Estados Unidos, um homem de milagres. E eu fui ver aquele homem, era uma Assembleia de Deus, eu fiquei na plataforma, lá e ele ao meu lado. Achei muito estranho, o homem era de Boston, nos Estados Unidos, com um paletó bem surrado. E os irmãos assembleanos, eles gostam de uma roupa bonita, de um terno, de um sapato brilhoso, né? O melhor deles. E eu olhei e disse: rapaz, esse homem é dos Estados Unidos, com essa roupa velha, não era suja, mas bem surrada. Observei aquilo e continuei. Ele começou a pregar e ele disse assim: hoje tem uma mulher nesse lugar que tem uma dor de lado,
Você já foi para médico, já fez muita coisa e você nunca descobre o que tem. Jesus quer lhe curar hoje. Vem aqui à frente. E uma mulher veio. Quando a mulher se fez à frente, pôs à frente, o Espírito Santo falou comigo. Veio uma impressão no meu espírito, a mulher não é essa. Eu digo, Jesus, eu não vou dizer para esse homem. O Senhor fala com ele. E eu comecei a orar. E daqui a pouco ele disse assim, irmã, não é a senhora, é outra mulher. A senhora pode voltar. Bem, volta. E aí vem uma mulher. E ele pede ela para deitar, chama algumas irmãs. E ele ajoelha, como eu estou aqui. Ela deita. E ele diz, pastor, vem aqui orar por mim. Então eu estava aqui em pé, vendo isso. Mandou subir o vestido da senhora. Elas subiram. E ele passou o dedo na barriga dela, do lado que era passar. Quando ele passou a segunda vez, ela ficou ficando vermelho. Da terceira ou quarta vez que ele passou o dedo, o couro abriu. Não tinha faca lá não, irmãos. Abriu. Quando abriu, ele enfiou a mão, trouxe um balde e mexeu lá dentro. Eu acho que ele ficou surpreso. Imagine que ela achava que ia tirar um tumor, alguma coisa. Quando ele voltou de lá, voltou com 2 coágulos de sangue preto. Jogou lá, passou a mão e ficou aquele visgozinho, como se tivesse uma cirurgia. E a mulher, acordada, levantou. Ela tinha endometriose, aquela dor nojenta de sangue da menstruação que vai para um lugar. Dá glória a Deus aí. Irmãos, eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. E nem ele sabia da doença. E nem ele sabia. Mas as mulheres que acompanham outras mulheres, nós pastores sabemos, tem que ser um exame pela vagina, pelo umbigo, com anestesia, porque os exames não revelam onde o sangue está, terrível. E eu fui jantar com aquele homem. E ali eu fiquei impressionado. Agora eu entendi por que tanto poder na vida de um homem. Eu entendi o paletó. Ele disse, eu fiz um jejum de 30 dias, ele era capixaba, e o Senhor me disse que as pessoas que ele usa na terra, e aquelas que ele ainda vai usar, tem 2 características. Elas amam e são humildes. E eu estou buscando humildade. Por isso eu compro 3 ternos e vou usando só eles até rasgar. Quando rasga eu compro mais 3. Ele encontrou a maneira de não ser vaidoso. De não ser vaidoso. Se a gente bota essa moda na casa da gente, né, irmãos? Meu Deus, olha. Que tal o mesmo vestido? Não dá, né? Olha. Minha esposa disse que mulher compra coisa não é porque não tem, é para variar. Não é? E é impressionante quando a gente... Por que variar tanto, né? Olha... Mas os irmãos, essa cultura aí que a romana colocou na roupa dos padres, das freiras, enfim, para tentar caminhar num processo de não vaidade. Vamos para cá. Eu estava vendo um poder que eu nunca tinha visto, de um homem de Deus, de um homem humilde, cheio de Deus. Então é possível, irmãos, que aconteça algo que você nunca viu. E há uma coisa extraordinária, lá em Lucas 1,37, quando o anjo chega para Maria, que está prestes a dizer para ela, de algo que nunca tinha acontecido na humanidade, que ia acontecer, que ela ia ser grávida e não seria por uma relação sexual. E o anjo disse para ela, pois nada é impossível para Deus, Maria. Maria precisava crer no que Deus ia ser capaz de fazer. Irmãos, eu sei que tem muita gente que por causa das coisas do Paraguai está duvidando das verdadeiras. Por causa de muita coisa falsa, você está duvidando do verdadeiro. Olha, se as coisas falsas chegaram, é porque a verdadeira chegou antes. O diabo é pai da mentira. Mas você precisa crer no que Deus é capaz de fazer. E eu vou lhe ensinar hoje
como isso deve acontecer. Uma pastora aqui da cidade, não eram da Nova Aliança, mas eram amigas nossas, e a gente soube que ela estava já há um mês. O marido ligou para mim: pastor, me ajude, minha esposa está aqui já há um mês no socorrão, vai para a UTI, tira, volta. Ela já estava cega dos 2 olhos, com meningite, um sintoma de meningite, uma coisa terrível, não podia chegar perto. Depois o exame dizia que não era meningite, que era outra coisa. E eu cheguei e eu resolvi orar. Foi eu, a pastora Fátima, e a irmã Guiomar estava aqui. Então eu passei na casa dela, na casa do Jean, e a peguei. E chegamos naquele hospital e ela, num momento de muita tristeza, as ovelhas assim longe, e chorando muito. E nós começamos a orar. E a irmã Guiomar, quando ela chegou na cabeça dela, ela lembrou de um sonho que ela tinha tido à tarde. De que ela retirava um capacete de ferro da cabeça de alguém. E ela lembrou dessa mulher. Enfim, instantaneamente, irmãos, aquela mulher sentou, enxergando de um olho, a febre desapareceu. Jesus curou de um olho naquela hora. Num momento extraordinário. A presença de Deus no lugar, maravilhoso, maravilhoso. Uma mulher que é um mês, com febre. 2 dias depois, o marido ligou para mim: pastor, a mulher está com febre de novo. O profeta Mário estava na cidade, eu e ele lá. O profeta Mário chegou, foi orar por ela, botou a mão no pescoço dela assim, e disse: minha irmã, Deus está dizendo, já era o 3º dia, porque com 2 dias falou, no 3º nós somos, que você tinha um grande espinho, mas ele foi tirado faz 3 dias. Essa febre vai embora. Oramos, viemos embora. 2 dias depois ele liga para mim. Ele disse: pastor, a mulher está com febre. Como diz em Pernambuco, agora deu. E aí? Eu não tinha mais Guiomar nem Amaro, fui eu e a pastora Fátima. Oramos. E quando a gente vem descendo naquelas rampas pretas do socorrão, o Espírito Santo para a Fátima e diz: vai dizer para aquela mulher, se ela não confessar os pecados dela para o marido, ela não sai daí. E nós voltamos, confessou, saiu do hospital. E 2 anos depois, no reencontro, ela enxergou do outro olho, para a glória de Deus. Glória a Deus. Por que é que eu estou dizendo isso para você? A confusão na vida daquela mulher, independente do pecado. E tem situação na Bíblia que o Senhor diz: vai, não peques mais. Nem toda doença é resultado de um pecado. Todo mundo que pegou Covid está com pecado? Não, todo mundo é pecador. Mas não é todo mundo. Mas algumas pessoas vão estar ligadas ao pecado? Vão. Por que eu estou dizendo isso para você? Irmãos, o poder de Deus é ilimitado. Com a cura dessa mulher, nós aprendemos como algumas coisas são instantâneas e outras coisas são progressivas. Jesus mesmo orou por um cego e disse: vê, está enxergando? Ele disse: não, eu ainda estou vendo homens como se fossem árvores. Jesus deu a segunda ordem. O Senhor Jesus cura. Irmãos, ontem, foi um dia muito especial ontem. Num dos atendimentos na IFOL, uma das pastoras da Nova Aliança, na noite anterior, quando a pastora Fátima orou por ela, Deus disse para ela que ela tinha fogo nas mãos e o abraço dela curava. E ela veio me perguntar, e eu fui explicar para ela: irmãos, o meu abraço cura de afeto e cura de doença. Na IFOL passada, eu abracei um homem, e eu abracei, ele estava sentado, eu abracei ele por trás, e a minha mão ficou como a minha está aqui, de um lado dele. Orei lá alguma palavra que eu não lembro o que era e fui almoçar. E depois de 40 minutos,
aquele homem chega chorando e diz: eu fui curado, tem não sei quantos anos, eu fui curado, onde o senhor botou a mão tinha um tumor, ele desapareceu, eu fui curado, eu fui curado. Então eu estava explicando para ela que se ela recebeu essa palavra, ela tem unção de cura no abraço, e que as mãos dela também curava. E a pastora, tinha uma pastora querendo falar comigo, muito triste, porque tem uma doença que acompanha elas há muitos anos, e ela viu Jesus curando muita gente, mas não curou ela, e eu não quero sair daqui da IFOL sem ser curado, e diga: agora apertou nós. E eu quero que você ore por mim. Eu digo: vai chamar seu marido? Ela: não, a pastora Carla pode ir, essa mulher, pastora da Nova Aliança Betel do Fogo. Fomos para a minha casa, e essa mulher tem uma doença, que sente isso aqui todo dolorido, baço, fígado, uma dor terrível. E não tem doença nenhuma. Tem o cérebro sente a doença que não tem no corpo. Um negócio horrível. Os médicos deram o nome lá. Tem um fiozinho lá do cérebro que vem, e então ela fica deitada muito tempo. Não pode ficar sentada muito tempo, porque uma dor terrível. Gastaram muito dinheiro. E ela disse: a doença dela é essa. E de repente, irmãos, eu chamei a pastora Carla. E eu nem toquei nela aqui, eu sabia que era algo na mente. E eu comecei a dizer: Senhor, conexões novas no cérebro dessa mulher, conexões novas. Daqui a pouco ela cai, arrebatada, fica ali, e nós estamos ali. E daqui a pouco eu começo a interagir com ela. O Senhor a levou lá na infância, na cidade dela. E todas as coisas que ela não lembrava, de abusos, que foram tão doloridos, ela foi vendo um por um, de 3 anos, de 4, um negócio do céu. E eu entendi que de tanto trauma daquela mulher, algo desconectou. Enfim, e aí demorou, e chega a hora do almoço. Um processo muito lindo. E quando eu saí à tarde, ela estava com o marido tomando banho no lago, completamente curada, sem sentir nada, para a glória de Deus. O Senhor visitou a memória daquela mulher ferida, processo muito lindo. E eu fui descobrindo que o marido dela tinha dom de cura. Estou pensando aqui que eu não falei para minha esposa, mas ela vai saber agora. Aí, eu descobri que o marido dela tinha dom de cura, que ele já tinha na IFOL orado nele mesmo, e Jesus curou ele. Uma dor no braço que nunca passava. E ele disse que ele estava ministrando uma hora, e ele disse: Espírito Santo, eu vou fazer um negócio aqui. Fechou os olhos, começou a orar. Ele disse que rasgou a carne, pensando. Abriu o couro, foi lá dentro, apertou assim, colou de novo. Em nome de Jesus, a dor desapareceu. Ele estava impressionado. Uma dor no pé, torceu o pé na IFOL. Disse que não tinha ninguém assim. Ele olhou, crente. E ele disse: Jesus, cura meu pé. A dor desapareceu. Eu digo: moço, tu tá... Ele disse que um anjo tinha descido e diga: abra a mão, abra a mão. Ele disse: pastor, se eu não abrisse a mão, ele me matar. Abre a mão. Como ele vem de uma igreja de muita gente sem caráter, ele estava rejeitando as coisas do Espírito. E eu recebi uma palavra da pastora Fátima, que eu não ia passar por cirurgia em relação à próstata. Eu tenho uma próstata crescida, benigna, todos 50% dos homens depois de 50 anos têm, principalmente os que têm sangue de negro dentro dele, da raça negra. E antes de ontem eu recebi um menino, disse outra palavra para mim em relação a isso, que o canal ia estar aberto. A gente quando tem isso, vai no banheiro várias vezes na noite. E ontem, nesse momento de cura, o marido dela, eu digo: você vai orar agora para minha próstata. Porque eu recebi ontem a palavra que Jesus vai me curar. Então a gente não dorme, não tem uma noite que eu dormia sem ir no banheiro, no mínimo 2 vezes. Orou. E ontem eu dormi a noite inteira e não fui no banheiro. Diga glória a Deus.
E hoje, oi? E hoje, esse menino disse que quando eu ia subindo, antes de eu contar essa história, ele viu da cintura para baixo, oi? Da cintura para baixo, tá bom. Irmãos, hoje, eu bebi água aqui, eu bebo quase meio litro d'água quando eu acordo. Eu só vim fazer xixi 2 horas da tarde, lá em casa. Estou curado. Aleluia. Por quê? Porque, irmãos, você precisa crer. Faz meses que eu recebi essa palavra, que eu não ia passar por cirurgia. Você faz uma cirurgia para tirar essa inflamação da próstata. Você crê no poder, tem que esperar, porque algumas coisas não são instantâneas. Eu perguntava, por quê? Por que Deus mandou dizer para mim que eu não ia passar por cirurgia? E por que é que não me cura? Que eu estou esse tempo todinho. Mas ontem chegou. Aleluia. Ontem chegou para a glória de Deus. Então, diga aleluia. O poder de Deus, irmãos, ele não é em relação só à cura. O poder de Deus é em relação a tudo que ele é capaz de fazer. Eu estou tratando aqui da cura, porque ela é a maneira como eu e você podemos exercer fé. Deus entregou dons ao seu povo. Dons ao seu povo. E deixa eu tirar algo aqui, irmãos, em relação à profecia. Muita gente sofreu e sofre por manipulações na mão de falsos profetas que soltam falsa profecia. Olha aqui, irmãos, tira o engano. Eu não procuro profeta. Se eles quiserem me achar. Você não vem para o culto ouvir um pastor. Você não vai para um lugar ouvir um seminário de ensino. Você não vai. Por que não vai orar com alguém? Onde é que está na Bíblia que você não pode procurar alguém? Isso é orgulho. Se você busca alguém, você vai buscar quem tem um dom. A Bíblia inteira se buscava um profeta. Profeta não é Deus, mas ele é instrumento de Deus para trazer direção na sua vida. O poder de Deus é mais amplo do que eu posso imaginar. Por que Deus ontem arrebatou aquela mulher e a levou em casa e Deus fez ela perceber tudo da infância que ela não sabia? Porque ela foi falando e eu dizendo, agora libera perdão para ele, libera perdão para ela. E ela já tinha sido atendida em libertação. Nenhuma dessas coisas ela lembrava. Nenhuma. Porque foram doloridas demais. E o corpo esquece para não sofrer. Mas Deus queria tratar, que a mente dela fosse completamente livre. Diga comigo, eu creio no poder de Deus. Mais do que eu posso compreendê-lo. Amém? Talvez eu não possa compreender, mas eu preciso crer que o poder de Deus está à disposição daqueles que creem. Aleluia. Deixa eu dizer outra coisa para você do poder. Nós tínhamos um homem aqui na igreja, adoeceu. A família fretou um avião, foi para Brasília ou Goiânia, não me lembro direito. E lá os médicos disseram para a esposa dele, se ele não morrer nesses 3 dias, até daqui a 3 dias, ele vai passar no mínimo 45 dias aqui numa UTI. Quando eu liguei para ela, era o 3º dia. E ela disse, pastor, hoje é o dia que os médicos deram. Mas pastor, eu quero dizer algo para o senhor, se ele morrer, vai ressuscitar, porque Deus disse que eu vou ter um filho dele. E eu ainda não tenho. Diga comigo, me dá a fé dessa mulher, Jesus. E eu descansei, sabe quando você descansa? Tem fé aqui. Irmãos, ele ficou na UTI, que eu não sei como é, que ele estava sozinho. Ela na porta, e ela disse que ficou um bom tempo, mais de horas, e resolveu entrar. Ele estava dormindo. Quando ela entrou, ele estava com a mão fechada. E ele disse, ei, pega uma água para beber um remédio, porque um enfermeiro veio aqui e botou um remédio em minha mão. E ela estava na porta, nem um médico, nem enfermeiro, nem ninguém entrou. Quando ele disse que um enfermeiro, ele viu um anjo e ele acha que é um enfermeiro. E ela disse, olha, esse remédio que o enfermeiro botou na tua boca, na tua mão, a gente bebe ele sem água, pode jogar na boca.
Irmãos, com 5 dias, ele estava imperatriz. Aquele dia mais. Diga, dá uma glória a Deus. Agora eu quero dizer algo para você de honestidade. O diabo odeia, persegue quem tem poder de Deus na sua vida, que é para não progredir nem crescer. Aquela pastora que eu lhe disse, se desviou, voltou para Jesus, tem 2 meses. E esse homem está desviado até hoje. Diga misericórdia. Porque alguém que desfrutou do poder tão extraordinário de Deus se afasta dele. Porque o diabo não quer que você replique, ele não quer que você multiplique. Se Deus lhe deu prosperidade, se o poder de Deus chegou na sua vida, resolver algo que você não queria, se mantenha no Senhor, porque você vai ser instrumento da mão de Deus para isso acontecer outras vezes. Então o diabo não quer. Então a maravilha de Deus, se o Senhor está fazendo coisa na sua vida, se guarde a cada dia para manter aquilo em Deus, porque você é aquele que carrega na sua vida a manifestação do que Deus é capaz de fazer. Aleluia. E eu quero lhe ajudar aqui a ser uma pessoa da palavra, que tem a vida dirigida pelos princípios da palavra, mas que tem uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Irmãos, e você vai pedindo a Deus para ter experiência com Ele, não tenha medo. Não tenha medo. E Deus vai lhe dar experiências para você amadurecer e crer no poder de Deus. Como eu vou lhe entregar 15 anos em 40 minutos, não dá. Mas eu quero que você crê nisso. Um dia eu fui para o monte orar, eu e o pastor Jean. Um homem numa confusão terrível. Eita, pensando em se matar, um monte de coisa. E nós estávamos orando, rapaz, vamos levar ele para o monte. À tarde, vamos. Chegamos nós, o monte que a gente orava, só tinha uma árvore em cima, assim. Era aberto. Nós subimos, lá aquele homem renovou a aliança com Jesus, um momento de muita alegria, de muito choro. E nós vamos descendo, o homem olhava para trás. Por 3 vezes, mais ou menos, eu vi ele olhando para trás. Eu digo, o que é que você está olhando para trás? Ele disse, quando eu ia subindo aqui, eu vi 2 árvores verdes e uma seca no meio. E agora só tem uma verde. Eu digo, meu amigo, a verde era eu e o Jean, tu era o seco, agora não tem mais não, tu é verde também. Tu também. Queríamos nós 3. Ele disse, e eu via 2 árvores verdes e uma seca, agora só tem a verde. Eu digo, não, você teve uma visão do que era quando você foi subir no monte. Agora está a árvore natural naquele lugar, porque você também agora está verde, não tem mais seco não. Aquela experiência, irmãos. Ah, pastor, e a pessoa precisa de uma experiência? Precisa. Você não pode ter sua vida baseado em uma experiência. Nossa fé é baseada na Bíblia. Mas a experiência respalda, credibiliza a sua vida para você poder crer. Então eu quero lhe treinar para viver em poder. Aleluia? Eu quero lhe treinar para viver em poder. E eu disse, não, eu vou pegar esses... Cadê outro menino? Tem mais um baterista. Deve estar conversando lá para trás da mesa. Tá ali. Olha, meu filho, tu dá para ser pastor, porque conversador desse jeito não é possível. Olha. Aí se você não quiser crer, eu vou mandar esses 3 homens fortes pegar você, para você crer. Diga comigo, eu creio. Afirme em primeiro lugar o que a palavra de Deus diz. Afirme aquilo que é de Deus e que Deus pode fazer. Se uma pessoa vive em poder, se sua vida é baseada em poder de Deus, afirme o que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer. A experiência, irmãos, ela é tão forte, a experiência pode escravizar a gente, viu, irmãos? Uma experiência do passado pode lhe impedir de ter novas experiências com Deus. Não é assunto que eu vou falar agora. Mas Deus é tão preciso nisso, que quando o povo saiu do Egito, todos eles viram aquela maravilha do Mar Vermelho se abrir. Quando todos eles morreram no deserto, agora tinha uma nova geração que não tinha visto o sobrenatural de Deus. E quando eles vão entrar na terra, Deus permite o Jordão
se tornar uma barreira de água sobrenatural, porque eles precisavam ter uma experiência de quem Deus era na vida deles. Então a experiência, ela não é para afirmar Deus, é para você se afirmar nele. Então, o que é que a Bíblia diz que Deus pode fazer? Fale, declare, decrete, concorde com aquilo que Deus quer fazer. Segundo lugar, siga o modelo de Jesus. Eu sei que está na pandemia ainda, mas quase todos os milagres de Jesus, ele tocou. E siga outra coisa de Jesus, dos enganos que eu mandei você tirar na sua mente. Um dos enganos é que para Deus fazer algo extraordinário na vida de alguém, ele tem que crer. Não. Alguém tem que crer, mas nem sempre é a pessoa. O filho da viúva de Naim, que estava enterrando, ele tinha fé, e nem a mãe dele. Mas Jesus teve e curou. Lázaro teve fé, ele estava morto. Mas Jesus tinha fé. Jesus tinha fé. A pessoa não fez milagre, pastor, porque ela não creu. Diz a pastora Jesus: meu irmão, se você não tem fé, eu tenho por você. Fé é imprescindível para um milagre acontecer, mas nem sempre a fé está no portador. Está no que precisa. Está no portador, está no agente. Então afirme o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Siga o modelo de Jesus. Em terceiro lugar, siga o mover do Senhor naquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, 90% das coisas, elas não estão mais com Deus. Não adianta você dizer: Deus, ô Senhor, cura meu irmão. Não, irmãos. A cura, o poder está com você. Coloca aí Efésios 3:20. O poder não está mais com Deus, irmãos. Ele é o todo poder. Aquele que é capaz, que é Deus, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde? Atua onde? Diga em mim, atua em mim. Você vai agir segundo o poder que está dentro de você, irmãos. Agora você está pedindo a Deus para curar? Não. Você precisa declarar, decretar, porque esse poder está com você. Claro, a gente submete à vontade soberana de Deus. Nós não manipulamos Deus. Deus não vive para fazer o que nós queremos. Mas a maioria das coisas não está mais com Ele. Saiba, em quarto lugar, saiba que o Espírito Santo lhe usa, lhe conduz. Compreenda que o natural da gente, que vem na mente, que não é um sobrenatural, caminha para que o sobrenatural aconteça. Agora no Natal, reuniu quase toda a minha família, e chega um homem no dia de Natal, que eu não conhecia, e quando ele chega, estão conversando informal, eu sinto vontade de orar por ele. Na minha cabeça aquele homem era crente. E eu sinto vontade de orar por um homem, e aqui vou aumentando, eu digo: rapaz, eu gostaria de orar por você. Quando eu chego perto dele, eu sinto que ele não tinha entregado a vida para Jesus. Enfim, aquele homem aceitou Jesus, um chororô. A mulher dele é da Nova Aliança de Palmas, tem 8 anos. Aquela manifestação do poder, num lugar inapropriado, ele foi para comer. Não era a hora de ir. Mas se você segue uma direção de Deus, o poder de Deus vai manifestar. Aquele homem confessou Jesus. Talvez você esteja em um lugar, como eu estava no aeroporto de São Luís, e eu vi a mulher, eu pedi um café, e ela fez um movimento e franziu a testa. Aí eu perguntei: a senhora está com dor? Ela disse: não, acho que ela imaginou. Estou aqui trabalhando. Quando ela baixou para pegar algo, aí eu vi ela botando a mão nas costas. Digo: a senhora está com dor na coluna? Ela disse: muita dor. Eu posso orar por a senhora? Ela olhou assim, acho que ela não viu o patrão dela. Eu botei a mão nela e disse: dor, em nome de Jesus, eu te repreendo. A dor e a causa dela sai no nome de Jesus e não volta mais. No nome de Jesus. E aí, senhora, procure a dor. Faça um movimento que a senhora não podia fazer. E ela começa a chorar e fazer café. Chorando. Dá uma glória a Deus aí, crente. Irmãos, há um poder que carrega você. E olha aqui, tire da sua cabeça que você ainda é meio ruinzinho, é meio fraquinho, ainda tem uma linguinha grande, você tem umas... Olha aqui, o poder não é seu, moço.
Você tem uma aliança com Jesus, Ele vai lhe usar ainda assim. Ele quer lhe usar muito mais. Mas em nome de Jesus, tira a ideia do inimigo que você tem alguma falha, alguma limitação, não acertou em alguma coisa ainda. Irmãos, se fosse assim, eram os anjos que estavam na terra. Quem está é você e eu. Creia que o poder de Deus está aí. Claro, se você quer trabalhar para Deus sem caráter, você está em maus lençóis. Mas, meu amigo, você tem dono. A quarta coisa, saiba que o Espírito Santo quer lhe usar. Diga, eu sei. Então, o poder de Deus é manifesto por nós. E esse poder de Deus, irmãos, é algo que vai abençoar alguém. Porque áreas da vida não serão transformadas se o poder do Senhor não chegar. Esse poder é algo que o Senhor quer que nós usemos. Por isso, nós lutamos para ser uma igreja do poder, e uma igreja do poder que crê em manifestações que alguém pode chamar de meninice, que você não compreende. E é claro, como eu estou dizendo, é 15 anos para lhe dizer isso. Naquele ginásio grande do Jussara, do antigo Jussara, eu senti de Deus de correr. E um dia eu disse, Jesus, por que o Senhor está mandando eu correr? Ele disse, para você aprender a ouvir minha voz e me obedecer. Não servia para nada correr, irmão. Mas servia para aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Deus mandou Moisés botar a mão limpa no peito e tirar ela leprosa, para que serve isso, irmão? Serve para nada, mas serve para você saber que serve a um Deus que tem poder. Moisés precisava saber que esse Deus que quando mete a mão no peito, ela volta leprosa, que ele bota de novo, ela é curada, que uma vara que lança no chão vira cobra, e quando ele pega, ela vira cobra de novo. Esse Moisés precisava compreender que ele serve a um Deus de poder. O cristianismo é poderoso porque Jesus ressuscitou dos mortos. A coisa mais estranha, mais louca, mais fora de lógica é a ressurreição dele. Mas ele ressuscitou, ele foi morto bem morridozinho. Enterrado, bem enterrado. E ressuscitou, e a Bíblia diz que na média de 500 pessoas viram Jesus. É desse poder que a igreja anda. Desse poder que ninguém pode explicar. Esse é o poder da igreja. É o poder de perdoar pecados, é o poder de ter a vida transformada e o poder de milagres acontecer no nosso dia a dia. Você está nessa igreja, você é essa igreja e precisa ser agente desse poder para a glória de Deus. Fique em pé, por gentileza.